Olá, bem-vindos! Vamos dar continuidade agora à segunda parte do primeiro episódio da série Extensionando. Na primeira parte, relembrando um pouco, vimos os dois primeiros Is que compõem as diretrizes para a extensão universitária: a interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Nessa segunda parte do bate-papo entre a professora Laís e o professor Sandro, veremos as três últimas diretrizes, que são a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e impacto e transformação social. Aproveitem! Bom, aí tem o outro I, né, Sandro, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que muitas vezes é uma palavra vazia, né? Às vezes a gente fala muito que as coisas têm que acontecer junto, mas é legal aprofundar, entender o que significa essa indissociabilidade, né? Acho que de novo, né, é uma questão que é difícil de a gente fazer porque a gente tem um pensamento na universidade que acaba separando muitas coisas, né? A gente tem grupos de pesquisa, grupos de ensino, e quando que a gente vai ter um grupo indissociado, né? Mas é interessante a gente pensar essa ideia de que na relação que a gente estabelece com outros setores da sociedade, a gente tem oportunidades de formação, a gente tem oportunidade de construção de novos conhecimentos, a oportunidade inclusive de nos integrar, né? De integrar todos os sujeitos que estão na universidade. Porque tem sujeitos que estudam, tem sujeitos que são professores, tem sujeitos que são técnicos administrativos, e o que a gente pensa, o que a gente propõe é que a universidade consiga inclusive integrar ou indissociar esses papéis, esses sujeitos que tem aqui, sem falar de todas as pessoas que transitam aqui na universidade diariamente, algumas dezenas de milhares de pessoas, fora os servidores terceirizados. A gente tem um conjunto de pessoas aqui que são sujeitos desse processo de indissociar, né, de não separar quando a gente está ensinando ou quando a gente está produzindo conhecimento, né? Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. E acho que ajuda também se a gente falar um pouco de cada um, né? Então pensar o que essa interação modifica do ensino, modifica a extensão mesmo e modifica a pesquisa, né? Então o ensino, por exemplo, que acho que é a nossa preocupação central hoje, que a gente está pensando como fazer, né? Ele pode ser radicalmente transformado pela extensão, né? A gente diz que a extensão possibilita uma nova ideia de sala de aula, que a gente não fique imaginando que só aquilo que é feito dentro de sala de aula que vai contribuir na formação pessoal, profissional e cidadã dos alunos, das alunas e da gente mesmo, né? Então, essa ideia da sala de aula ser fora da universidade, ela possibilita coisas maravilhosas, né? Ela possibilita a interação aluno-aluno, a interação aluno-comunidade. Então, a gente diz que sai de um eixo aluno-professor, o ensino, e vai para um eixo que é aluno, professor e comunidade. Ou professora e aluna também, né? Então, essa interação, ela modifica essa relação, ela cria coisas muito potentes, né? É interessante que existe um movimento na educação infantil que é o de desemparedamento das crianças, né? E a gente devia pensar no desemparedamento daqui nosso também, né? Exatamente o que a Alice está falando, a gente trazer outras possibilidades de formação, inclusive de formação nossa, como docente, como técnicos, né? Outros processos de formação. E o que é também interessante, a hora que a gente desempareda, é que a gente tira o conteúdo, a informação da centralidade do processo de educação. Não é só informar, né? É formar também, ou seja, permitir que os estudantes entrem em contato com outras realidades ajuda eles a construir uma visão crítica da sociedade. Sim. Permitir que os estudantes dialoguem com outras pessoas constrói um estudante mais sensível, mais solidário, né, com um olhar mais de diálogo, né, de construção coletiva. E isso só dá para fazer quando a gente tem uma indissociabilidade entre ensino, entre pesquisa e entre extensão. Bom, o quarto I é o impacto na formação do estudante. E para nós, isso é uma coisa que a gente até discorreu um pouquinho nos Is anteriores, né? Mas talvez valesse a pena a gente destacar que um dos grandes impactos que a gente pode ter é a promoção de um processo de autonomia dos estudantes e um processo de protagonismo, né? De colocar o estudante numa posição de ser sujeito do seu próprio processo de aprendizado. Isso é bastante importante. A gente, como a Lei já tinha falado, né? De tirar essa dualidade professor-aluno, né? E colocar o aluno como alguém responsável pelo seu próprio processo de aprendizado.
E isso eu acho que é um processo bastante interessante que é decorrente desse impacto. A extensão gera um impacto na formação do aluno, que é transformá-lo em mais autônomo, mais protagonista do seu próprio processo. E a gente está muito acostumado em falar de extensão e impacto na sociedade, né? A gente esquece que a extensão impacta na universidade. Ela vai transformar a universidade, trazendo complexidades, como a gente já disse, trazendo novos conhecimentos, novas pessoas, novas formas de olhar o mundo, né? Então isso vai impactar na formação do estudante. O estudante vai ter outra formação nesse contato com essas possibilidades. Então, por aí também que vai o impacto na formação do estudante, né? E nesse sentido, o que pode ser bastante interessante é a gente imaginar que, eu não sei se qualquer disciplina, mas eu tenho certeza que um conjunto muito grande de disciplinas, se fizer a pergunta, como é que eu posso oferecer esse processo de formação em diálogo com algum setor de fora da sociedade, ou seja, como é que eu posso trazer para dentro da minha disciplina essa postura da extensão, esse olhar da extensão, né? Fazer esse processo de formação, só que não fazer só ele aqui dentro, mas fazer ele no diálogo com outros setores de fora da sociedade. Então isso para nós é um impacto bastante forte que vai dar na formação. A gente pensar a partir do que a gente já faz. Né? O que a gente já faz que pode ser transformado, né? Nas disciplinas que eu dou, que eu sou responsável, ou se eu sou aluno das disciplinas que eu estou cursando, né? O que pode ser transformado pela interação com outros setores da sociedade, né? Essa é a pergunta que nos leva à pergunta como que a extensão pode formar um outro tipo de pessoa, cidadão, cidadã ou profissional, né? Que habilidades, que capacidades, o que transforma a pessoa que ela vai sair diferente desse processo formativo, né? Então a gente diminui tempo de aula, coloca a extensão como um componente curricular e a gente acredita que essa transformação gera um outro tipo de profissional, de pessoa, cidadão, inclusive um outro tipo de professor, professora e também de servidores, né? Bom, e o quinto I é impacto e transformação social, que acho que é o que a gente mais fala sobre, né? Que é de tremenda importância. Então a gente está vivendo um mundo muito difícil de se viver, a gente vê esses problemas todos os dias na nossa vida, na vida dos outros, a emergência ambiental, as questões, a fome voltando, questões políticas, né? Então a gente percebe que a gente precisa contribuir nessa solução. Então essa ideia de impacto e transformação social é exatamente a universidade se aproximar desses problemas, ajudar a compreender esses problemas e ajudar na busca de soluções e se aproximar daquelas pessoas, organizações que já estão buscando soluções, né? Então a universidade se coloca como corresponsável na busca por soluções desses problemas que a gente vive, né? E é alguma coisa que a universidade já sabe fazer. A universidade já sabe se comprometer com uma série de problemas. Talvez a extensão traga para a universidade outras questões que normalmente a universidade não tem muita facilidade de dialogar, porque exige essa postura de diálogo, de conversa, de ouvir, né? Mas é isso, é trazer a universidade para o centro do compromisso dela mesma, que é a transformação da sociedade como um todo, né? A universidade junto com ela se transformando. Então acho que esse é o grande, talvez esse seja o grande I, né? O grande I, que é o que acaba juntando todos os outros. E talvez um I que tem que ser muito cuidadoso também, porque não é o que a gente normalmente vê, que é a universidade trazendo soluções para a solução dos problemas. Porque a gente sabe uma parte, né? Talvez com todos os outros I a gente veja que é a universidade estando disponível para, junto com os outros setores, né, participar de um processo de transformação da sociedade como um todo, inclusive da gente mesmo. Bom, então a gente apresentou os 5 Is, né? Um pouco, bem brevemente, a política nacional de extensão universitária. A gente acha que esse documento ele é muito poderoso e um começo de conversa, então quem se interessar pode procurar ler esse documento, ler coletivamente, ver o que faz sentido, o que não faz, transformar suas concepções, né? A gente está na extensão já há muito tempo e ainda assim a gente percebe que ela pode ser transformada e recriada a cada ação, a cada passo que a gente dá. Então o vídeo é um convite para a gente ler a política, entender, aprofundar, mas também para seguir aprofundando, inclusive nos próximos episódios e nas discussões
nas mesinhas pela universidade. Esse convite é um convite também para continuar com a gente, né? A gente pretende nos próximos episódios com outras pessoas trazer temas que a gente tem trabalhado, trazer outros sujeitos, pessoas com quem a gente tem trabalhado, trazer metodologias de extensão e sempre com essa ideia de que a gente não está trazendo nenhum manual, nenhuma cartilha, a gente está trazendo um tanto de experiências que a gente tem para ser discutido e questionado, inclusive para a gente construir outras formas de extensão. Talvez seja o grande objetivo nosso, que cada um faça a sua extensão aqui na Unicamp. Bom, então a gente convida vocês a continuar assistindo essa série de episódios de Extensionando e participar com a gente, contribuir, trazer críticas e sugestões para a gente. Obrigado.